Olá pessoal, Ortodontia Didática de volta em mais um vídeo. Continuando ainda sobre cefalometria, nós precisamos muito falar sobre análise facial para darmos continuidade a esse estudo. Bom, análise facial, esta é uma das análises mais importantes para o diagnóstico em ortodontia. A análise facial nos permite avaliar as características morfológicas responsáveis pela estética do indivíduo. Para isso, a face deve ser observada em vistas frontal e de perfil. Fotografias são realizadas nestas normas para o estudo. A cabeça deve estar em sua posição natural e logo em frente um prumo, que também deve sair na fotografia. Esse prumo deve ficar paralelo à margem lateral. Foi proposto por Ayala e Sapunar que o registro da posição natural da cabeça fosse realizado da seguinte maneira: fotografar o paciente com os lábios relaxados, em pé olhando seu próprio reflexo no espelho, olho no olho, a uma distância de 1,5 m. Ao seu lado e à frente deve haver um prumo que representa a vertical verdadeira. Os lábios em repouso são importantes para se evitarem alterações faciais em função da tentativa, por parte do paciente, de obter vedamento labial. Veremos agora alguns pontos localizados na face, nas vistas frontal e perfil, para facilitar o nosso estudo. Nós temos então o primeiro ponto, o tríquio, ponto localizado na linha onde se inicia a raiz do cabelo. Temos agora a glabela, ponto mais proeminente da fronte, localizado sobre o plano sagital mediano. Temos o ponto subnasal, que é o ponto localizado na interseção da base do nariz com o lábio superior. Nós temos agora o ponto filtro, ponto localizado no centro do V do lábio superior. O ponto estômio superior, que é o ponto inferior do lábio superior. Temos agora o pogônio mole, ponto mais proeminente do mento mole. E temos o ponto mentoniano, também conhecido como mentual, é o ponto mais inferior do mento mole. E por último, nós temos o ponto C, ponto localizado na interseção da linha do queixo com a linha do pescoço. Segundo Capelosa Filho, o padrão facial é a manutenção da configuração da face através do tempo, ou seja, é o conjunto de características faciais que se mantém ao longo do crescimento. Capelosa classificou os indivíduos em 5 diferentes grupos: padrão 1, padrão 2, padrão 3, face longa e face curta. Antes de estudarmos cada padrão, primeiro devemos saber sobre os terços da face. Segundo Arne Bergman, em 1993, a face é dividida em 3 terços: superior, médio e inferior, sendo que em uma face equilibrada, estes geralmente apresentam altura entre 55 a 65 milímetros. Terço superior fica compreendido entre a raiz do cabelo e a linha das sobrancelhas. Esse terço é o menos importante, visto que é afetado pela linha do cabelo e é altamente variável, dependendo do mesmo. Terço médio é limitado pela linha das sobrancelhas e pela linha subnasal. Os olhos,
as órbitas, o nariz, as bochechas e as orelhas são sistematicamente analisados. E agora o terço inferior localiza-se entre a linha subnasal e o mento. Se aumentado, pode sugerir a ocorrência de mordida cruzada ou mordida aberta severa, ou até ambas. Se o terço inferior estiver diminuído, pode sugerir a ocorrência de mordida profunda severa ou deficiência no desenvolvimento mandibular. Agora entraremos sobre o padrão 1. Também conhecida como apenas maloclusão dentária, o padrão 1 é a face em crescimento equilibrado. O problema mesmo é a maloclusão dentária, já que não ocorrem alterações esqueléticas no plano vertical ou sagital. A criança pode apresentar perfil convexo, mas as características faciais e esqueléticas indicam que haverá potencial de crescimento na mandíbula para que, no futuro, atinja uma relação de classe 1 com a maxila. Agora, padrão 2. É resultante de um degrau sagital aumentado entre maxila e mandíbula. Na maioria das vezes, o problema está relacionado à deficiência mandibular, mas também pode ocorrer a protrusão maxilar ou até a associação de ambas. Protrusão maxilar é menos comum. Podemos então lembrar do padrão 2, sendo aquele com deficiência mandibular. A linha queixo-pescoço apresenta diminuída e mais aberta em pacientes de padrão 2. Na criança, o crescimento mandibular não é suficiente para diminuir a convexidade, terminando em uma relação de classe 2 esquelética. Este indivíduo, com tais características, será padrão 2, independente da relação molar. Agora, padrão 3, resultante do degrau sagital diminuído entre maxila e mandíbula. Aqui estão incluídos os portadores de retrusão maxilar ou prognatismo, independentemente da relação molar que suas arcadas dentárias apresentem. A relação dentária tenderá a ser de classe 3, mas poderá ser de classe 1 ou até, e raramente, de classe 2. A deficiência maxilar é mais comum do que o prognatismo. Em torno de 2 em cada 3 casos de padrão 3. Quando o problema é na maxila, verificamos uma depressão característica na região infraorbitária. O ângulo nasolabial aberto é outro sinal da deficiência maxilar. Porém, os incisivos superiores devem estar bem posicionados para que esta informação possa ser utilizada. Quando os incisivos se encontram vestibularizados, tendem a fechar o ângulo nasolabial, mesmo na presença de uma deficiência maxilar. Quando o problema for devido à mandíbula, o aumento da linha queixo-pescoço torna-se evidente. Também podemos observar o sulco mentolabial ausente e o lábio inferior verticalizado. Padrão face longa. É todo indivíduo que apresentar o terço inferior da face longo que torne o selamento labial impossível ou forçado. Existe tendência à mordida aberta esquelética também. Padrão face curta. É todo indivíduo que apresentar o terço inferior da face curto que torne o selamento labial compressivo. Apresenta dimensão vertical de repouso aumentada. Isso significa que a face melhora quando observada em repouso, em comparação quando observada em oclusão. Para que possamos então recapitular, nós temos então como padrão facial o padrão 1, padrão 2,
padrão 3, face longa, e o padrão face curta. Falaremos agora sobre tipologia facial. É importante conhecermos o tipo morfológico de cada indivíduo, determinado pelas características esqueléticas e musculares da face. Os diferentes tipos faciais podem ser classificados em 3 grupos: meso, braque ou dólico facial. Estes grupos apresentam respostas diferentes quando submetidos a forças ortodônticas similares. Por isso é tão importante essa classificação para o diagnóstico e plano de tratamento. Então, para darmos início, temos o mesofacial, que apresenta harmonia facial, boa proporção dos terços faciais, equilíbrio das distâncias horizontal e vertical entre os maxilares, musculatura facial equilibrada e um bom padrão de crescimento. Braquifacial, padrão de crescimento horizontal. Padrão de crescimento horizontal, e aí tem um aspecto médio facial, largo, predominante na distância horizontal sobre a distância vertical. Altura facial inferior diminuída. Ângulo mandibular, ou seja, o goníaco, ele é mais fechado. Musculatura mais potente, mais forte, hipertrofiada, principalmente o músculo masseter. Dólico facial, aspecto médio facial curto, predomínio na distância vertical. Padrão de crescimento também vertical. A ponte nasal e a raiz do nariz tendem a ser mais altas. A altura facial inferior é aumentada. Ângulo mandibular, o goníaco, ele é mais aberto. E a musculatura em geral, hipotônica, um pouquinho mais fraca. Músculo mentual hipertônico, para ajudar no selamento labial. Alterações do plano sagital. Podem ser encontrados 3 tipos de perfis faciais: convexo, reto e côncavo. Esta análise determina um ângulo formado pelos 3 pontos da região da glabela subnasal e hipogônio mole. Eis aí um perfil convexo, um perfil reto e um perfil côncavo. Outra vez, para que possamos fixar. Nós temos o primeiro, um perfil convexo, e nós teremos este tipo de perfil convexo em padrão 2, pacientes de classe 2. Nós teremos um perfil reto, como nós estamos vendo no modelo do meio, principalmente em referente ao padrão 1. E nós temos o perfil côncavo para padrão 3. E esse então foi o nosso vídeo sobre análise facial. Para darmos continuidade sobre cefalometria, assista esse vídeo. Assista e estude sobre ele para que possamos então depois entrarmos de uma maneira mais aprofundada na tabela e em todos os estudos das cefalometrias que nós temos em ortodontia. Até mais!